Olá pessoal, tudo bem? Essa semana passada surgiu um debate nas redes sociais a partir desse episódio do podcast Iron Talks, em que participou dois convidados, era o Super Xandão, que é um conhecido terraplanista, e esse Yuri, que eu não conheço, pra ser sincero, eu não conheço nenhum dos três que estão participando da conversa. Mas eu já vi alguns episódios do Iron Talks, já ouvi falar do Super Xandão também. É, e eu queria. Eles fazem uma discussão nesse episódio bastante, digamos assim, recorrente sobre o que seria questionar a ciência. O que seria ciência, porque a ciência deve ser questionada e porque isso, na visão deles, legitima o terraplanismo, o questionamento das vacinas, homeopatia e várias coisas sobre as quais eles debatem. Mas a questão é que acho que da forma como o debate geralmente é feito no YouTube é uma essa questão essa pergunta do que é ser um cientista, do que é fazer ciência, do que é questionar uma teoria científica, ela, por não ser, nunca ser muito elaborada, ela sempre volta à tona, ela sempre está voltando à discussão. Eu não gosto muito, porque na prática, a prática científica responde essas perguntas de forma muito clara no meu entendimento. E é isso que eu quero trazer aqui. Então eu vou fazer vou fazer uma reação um react de alguns trechos desse episódio e tentar dar para vocês o meu entendimento na prática do que é válido questionar e do que não é tão produtivo assim, né? Não é só sobre questionar, é sobre questionar de forma produtiva. Então vamos lá dar uma olhada nesse episódio. Pô, ele fala uma elegância. Eu não sou muito fã do Sacana porque ele não gosta de Alien. Ou ele gosta de Alien, agora não tenho certeza. Não, ele não acredita. Ele não acredita em Alien. Isso eu tenho um pouquinho de birra com ele. Mas ele fala uma finesse tão bonita que eu não tenho como superar o Sacana nesse discurso. Eu sou. Não, mas sou é de uma questão que assim, você pode ter, é normal você ter uma simpatia pelo Sacani, eu também tenho. Só que tudo aquilo que eu converso sobre Terra plana, que eu conversei no caso do Você volta pra Sacani. Bíblia, no final de contas. Você quebra na ciência, você puxa pra Gênesis, não é? Não, então, não, Tem existe. outro capítulo que você puxa. Enfim. Não, sim, tem a ver com gente, tem a ver com Bíblia, tudo. Isso daí tem a ver com uma crença na Bíblia que existe um Deus criador, uma mente inteligente por trás da criação. Mas a Terra plana, ela se prova de forma empírica através de experimento científico. E era isso que eu tava discutindo com o Sérgio. Eu acho que a maioria das pessoas não buscam informações sobre esse assunto, essa que é a verdade. A maioria das pessoas, na verdade, nem sabem como que funciona o modelo do heliocentrismo. Peraí, você é o dono na Terra que você tá defendendo? Que é Não, vou chegar lá. que é uma grande conspiração dos governos mundiais de, sei lá, 1 milhão de cientistas Não, eu vou chegar lá. estações espaciais, câmeras, você pegar um drone, colocar numa GoPro num balão meteorológico. Você vê a curvatura. Mas tem explicação pra GoPro, tá vendo? É isso aí que eu ia Por causa chegar. do domo. Não é por causa do domo, Ah. é porque a GoPro ela é uma câmera que distorce Então você coloca uma câmera normal também vai ver. Não vai. Você coloca uma câmera num balão Não, não vai, meteorológico, tem você vai vídeo. coloca linear, velho. É que tem vídeo. Se você. O Sol da Meia-Noite também. Já conversou, Sol da eu já Meia-Noite vi você explicado. falar Sol da Meia-Noite. Não, eu explico, você quer que eu explique Sol da Tem uma Meia-Noite? live de 24 horas agora. Você abriu o Sol da Meia-Noite, uma live da Antártida, vai estar lá o Sol da Meia-Noite. Não, mas- Brilhando sempre. Não, mas tem explicação pra tudo isso daí. É o que eu tô falando. Você disse assim, ó, o Serjão destruiu você. Perfeitamente compreensível, tudo bem. É o seu ponto de vista. Só Então, sem entrar no mérito aqui da discussão, o que eles estão falando? Eles estão falando sobre o modelo da Terra plana em, em conflito com o modelo de uma Terra esférica, ou o modelo, a cosmologia científica atual, né? E eles estão discutindo sobre o poder de explicação do modelo da Terra plana. Então, é, o Yuri traz aqui algumas questões. Você explica isso, explica aquilo. Ele fala, explica, explica, explica. Beleza. que dá pra ver que não só você, mas uma maioria de pessoas não busca saber sobre o modelo antes de opinar. Então falta informação pra conheço você. muito bem o modelo. Inclusive, gravitacionalmente, eu sei que você desacredita na gravidade também, que eu fiz muito meu dever de casa sobre isso. Desacredita na gravidade, eu poderia entrar na ciência por trás disso, mas digamos que existe a gravidade. Que é Não, tô aqui, um tá? Se princípio muito você óbvio. quiser, se você tiver de dúvida, eu tô. Que nem a GoPro, qualquer dúvida que você tiver, eu tô aqui pra responder. Tem uma parede de gelo em volta do mundo? Isso é o que diz o modelo. Eu não fui até lá, não conferi isso daí. Isso daí não tem Mas como falar. você acredita que tem uma parede de gelo? Eu acredito que sim. que tem Eu fora? acho que a Antártica ela não é um pequeno continente como é apresentado. Eu acho que não é O isso. que tem fora da parede de gelo? Ah, não sei também. Eu não sei. Tem outros continentes? Porque tem Então, aqui a gente vê já o ponto em que a capacidade de explicação do modelo da Terra plana, já na terceira pergunta, ele já falha. Né? Até agora, o modelo da Terra plana conseguia explicar os mesmos fenômenos que explica o consenso científico, mas quando o Yuri pergunta, e o que tem depois da borda? Ele diz, eu não sei e o modelo não tem uma resposta para isso. Ou seja, o modelo deixa de ser explicativo e além disso ele traz uma pergunta extra, né? Ele, e se a Terra é esférica, não existe uma borda, não tem nem por que fazer essa pergunta. Mas no momento que ela é plana,
Existe uma borda, cadê essa borda? O que tem depois da borda? Então, o modelo deixa de ser explicativo e começa a ser o contrário. Ele começa a ser anti-explicativo, trazer mais dúvidas do que explicações, né? E isso é importante para escolher um modelo, né? Você quer escolher um modelo que seja bom, que seja, consiga explicar a realidade. Então, por que você vai escolher um que seja pior, né? Mapas expandidos, né? Tem do Sim. pequeno do mundo assim, aí aparece ela teria outro lagarto, aí o caralho era Não, o Atlântida. modelo, no caso, que eu acho que é o mais assim, coerente é o modelo bíblico, cosmológico, que vem até desenhado em algumas bíblias mesmo. É uma terra redonda, plana, fechada por um domo, e a sua circunferência seria a Antártica. Seria isso, a Antártica é como se fizesse o 360. Eu não sei, eu realmente sobre a Antártica eu não posso falar nada, porque existe um tratado, eu não poderia nem se eu fosse um bilionário ir lá explorar a Antártica pra saber, mandar tecnologia lá pra estudar a área. Aquilo lá é uma área de alto escalão militar, tem mais de 40 países que têm bases militares lá instaladas que... Seu personagem, velho. Então, aqui ele não disse, mas aqui a gente pode entender o porquê, então, da Terra plana. Se a Terra plana, o modelo da Terra plana não tem uma capacidade explicativa, então por que que nós adotaríamos ele? O que ele dá a entender é porque é o modelo que explica a Bíblia, não a realidade, ele explica uma passagem da Bíblia. E aquilo que ele não consegue explicar, né, a questão da borda da Terra, ele blinda essa pergunta contra a realidade, criando uma conspiração. A área militar, ninguém pode ir lá. Se for lá e vir a borda, então é porque te deixaram, e se te deixaram é porque você está comprometido. Ou seja, aquela teoria que não tem, em princípio, uma razão de ser, ela se torna protegida de críticas. E é algo impossível de se você responder, né? De você falsear. Ou seja, tem que ser verdade porque a conspiração diz que tem que ser verdade. Se eu fosse lá, se eu tirasse foto e tal, mesmo se eu observasse, mesmo se eu fizesse esse experimento, ele não teria validade, porque minha opinião seria comprometida, porque eu faria parte da conspiração ou tal e coisa. Não, É eu não consigo sério? crer isso sobre Xandão. Não, dá um Google aí, Não, pô! velho. É só dar um Google e pesquisar, é Você sério? perdeu um personagem. Não, é sério. Ah, eu não vou O pesquisar seu aqui, público porque deve, deve falar, pô, não, ele tá no imbecil, velho. Porque eu... Mas por quê? Vem cá. Deixa eu fazer uma pergunta. é que você não tá habituado a... Fanatismo. Não, isso... É loucura, velho. Você toma antipsicótico? Não. Deveria. Ô, Yuri, faz ao contrário. Pensa que tu tá na época... Vamos fazer ao contrário. Pensa que você tá numa época onde todo mundo diz que a Terra é achatada e alguém fala que a Terra é redonda. Eles queimaram uma pessoa que falava que a Terra é redonda. Isso. A É gente o que- teve mas, 500 calma. anos de ciência pra provar o contrário. Você Não, tá voltando pra calma. iluminismo de novo. Calma, deixa eu terminar de falar que você vai entender o que eu quero dizer aqui. Tô fazendo uma analogia. Então, você tem um consenso. A sociedade toda tinha um consenso. Ela estava certa ou estava errada? Sociedade... Assim, na realidade, se for aquela Grécia Antiga, eles já tinham a ideia de que a Terra era Não, redonda. não, Isso foi dada da Idade Média. Calma. Que era o pessoal meio doidinho por causa da Igreja Católica, inclusive. Que volta pro Yuri, modelo. é porque você voltou. Mas pronto, ó. A sociedade toda achava que a Terra era achatada. E aparecia, eventualmente, uma pessoa para dizer, não, ela é redonda. Quando essa pessoa falava, a sociedade massacrava aquela pessoa. Logo, ele é a pessoa massacrada pela sociedade porque ele tá discordando de uma coisa que é consenso comum. Pera um pouquinho. Não só consenso comum, mas provado cientificamente. Peraí, o provado cientificamente, calma. Eu gosto desse tipo de conversa, deixa eu aberto. O provado cientificamente, ele é relativo muitas vezes. Por exemplo, as vacinas de Covid. Que não vamos falar da vacina, não vamos entrar na vacina, porque acho que aí a brincadeira acaba, né? Mas acho que ele trouxe aqui um ponto válido na questão da... tentando parafrasear, né? O que ele diz é você ter abertura para questionar a ciência, porque se não fosse possível questionar, a ciência sequer avançava. Sequer teríamos chegado ao modelo da Terra esférica, o modelo heliocentrista, sei lá como é que eles chamam, se não tivéssemos questionado o modelo da Terra plana que existia anteriormente. E por isso deveríamos estar sempre abertos ao questionamento. Beleza, faz sentido, válido. Mas eu lhe digo qual é a diferença entre esses dois momentos. Entre o momento de Galileu Galilei, há 500 anos atrás, e agora o Super Xandão questionando o modelo heliocentrista. A diferença é a qualidade do questionamento, né? A forma como é feita. Eu vou pular aqui um pouquinho, eu não vou falar sobre a questão das vacinas, a gente pode pular para... Presta atenção, porque é aqui que você chegou. A imprensa maciçamente, em uma única voz, decretou assim: isso aqui é ciência e todo o resto não é. E a imprensa negou o debate científico. E trouxe todo mundo que discordava desse pensamento como o quê? Negacionismo. Isso é a negação da própria ciência. Porque a ciência é discordar para tentar buscar uma verdade. O ponto é que quando você encerra o discurso ou o diálogo, acabou a ciência. Você está impondo algo. Claro, Aí eu uma dei o coisa exemplo da Terra consenso plana. consolidado. Eu acho que numa discussão entre leigos faz todo sentido você definir a ciência dessa forma, você explicar. A ciência não existe sem questionamento.
Mas aí eu pergunto, todo questionamento é produtivo? Todo questionamento ajuda a gente a aprimorar a ciência, aprimorar o nosso conhecimento? Por óbvio que nem todo questionamento é produtivo. Deu o exemplo da Terra plana para voltar ao gancho. Quando o Xandão ele fala a Terra é plana, é consenso social hoje e científico? Não, tá errado, isso é pensamento retrógrado, a Terra é redonda. Só que tem um detalhe. Quando a ciência não está aberta ao diálogo, Mas assim, isso é diálogo, é revisão por não, não é. pares. Sabe o que ela virou? Não, ela virou sarcasmo. Não, ela sarcasmo virou... é a minha opinião, porque é não, maluco que eu falo. É mas sarcasmo. é que ela virou isso. Mas você conhece o meio acadêmico? O meio acadêmico científico. Você, produção de artigos, produção científica, de mestrados, doutorados. Você pega o artigo de um cara igual que você entrevistou aqui e pega 500 cientistas pra olhar cada pontinho do artigo daquele cara e falar, pô, tá errado aqui, aqui, aqui. Isso tem a revisão por pares. Se você pegar no CNPq 500 mil artigos diferentes, refutando o sujeito. E assim funciona a ciência. Não é eu Mas olha que A interessante, indústria isso é uma farmacêutica faz isso contradição. bem sempre? Aqui, eu não sei qual é o background de Yuri, eu não sei se ele é cientista, se ele tem contato em primeira mão com isso, mas o que ele falou, de certa forma, é correto. Ele descreveu de forma correta. Existe muita crítica na academia. A academia científica é feita de crítica, mas é uma crítica necessariamente qualificada. Eu vou dar um exemplo. Coincidentemente, umas 2 semanas atrás, eu recebi um convite para revisar um artigo. E foi um artigo que eu já conhecia, né? Porque existe se publica artigos com antecedência na internet, e aí o artigo fica conhecido, que aí dá tempo das pessoas digerirem, entenderem, criticarem, na comunidade geral. E depois de um tempo, esse artigo é levado a uma revista científica. Nesse caso era Nature. E a Nature pesquisa num banco de pesquisadores, escolhe alguns e manda para eles e diz assim, olha, eu quero que você me entregue uma revisão desse artigo, né? Critica esse artigo para mim. É voluntário, inclusive, viu? Não ganha nada por isso. Infelizmente. Mas essa é outra discussão. Eu recebi esse convite. Eu já conhecia o artigo, porque ele tinha relação com o meu doutorado, ou seja, é um tema que eu já tinha estudado antes. Mas, e que eu gostava. Eu já gostava, já sabia que se tratava de um trabalho sólido. Mas aí eu fiz o quê? Eu coloquei o meu chapeuzinho de crítico, de revisor, e eu disse, eu vou ler esse artigo até eu encontrar os pontos fracos dele. Porque esse é o meu trabalho. Para que o artigo seja aprimorado. Ou que seja refutado. Ou não se diz refutado, seja negado a publicação. A publicação pode ser negada se eu pedisse. Entende? Não era o caso, era um artigo bom. Mas eu li, passei dias lendo. Assim, eu li a primeira vez. E eu achei vários pontos assim de dúvida. Olha, essa frase aqui, você diz uma coisa que eu acho que não tem embasamento nos seus dados. Essa análise aqui, ela não é completa, falta você fazer um pouco mais de análise. E coletei várias dúvidas. Mas assim, eu não mandei essas dúvidas para eles. O que eu fiz? Eu li o artigo de novo. Eu li uma segunda vez. Porque a maioria das dúvidas que eu tive, eu acabei achando. Seja num parágrafo que eu li muito rápido, seja numa citação que eles fizeram, que está em outro paper, seja nas informações suplementares do artigo. Estava ali, de certa forma, e faltava o quê? Faltava o meu entendimento. Claro que aí, depois da segunda leitura, muitos pontos eu removi, entendi que já estavam respondidos, e muitos outros pontos eu deixei. Ok, aqueles pontos que eu deixei, são a minha crítica, que vai levar, a crítica informada, que vai levar ao aprimoramento científico do paper. Né? Não aquelas que foram baseadas em desconhecimento. Aquelas eu removi. Se eu tivesse enviado um relatório com aquelas críticas, eles iam olhar para mim e dizer: você leu o artigo? Né? Eu ia perder seriedade, as pessoas não iam levar a minha crítica a sério, e a minha contribuição iria ficar enterrada num mar de distrações, no fim das contas, né? Então, a crítica passa necessariamente por aprimoramento pessoal, por estudo, por atenção, por entendimento completo do problema. Depois que ele é entendido, você pode criticar, entende? Então, a ciência é feita de críticas duras, mas bem informadas. Você fez isso bem sempre?
500 mil artigos diferentes refutando o sujeito. E é assim que funciona a ciência. Não é eu que Mas faço olha que isso. interessante, Aí isso você é fala mais que fez isso contradição. bem sempre. É aí que tá o ponto. Faz. Você tá percebendo que você acaba entrando em contradição? Você não percebe, né? Como que eu tenho contradição? É que você acabou de falar assim, ó. Você falou, porque um médico, um doutor, um cientista foi lá e fez O estudo que ele entrevistou aqui. um estudo. Falando que não funciona. Você invalida uma pessoa. Não validei. Ele fez o estudo é válido. Ele tem os resultados que ele fez da colheita de informações. Mas você falou de modo. Você falou, você falou de modo irônico falando assim, e daí que um cara fez isso? Querendo dizer o seguinte, ele é um fazendo. E é importante ele ter feito isso, porque a Sim, ciência é também provar o acho. outro errado. Também acho. Essa é a Então, metodologia científica. e por que a revisão por pares significa mais do que um? Porque os Se pares... trata de quantidade ou de qualidade? Se trata de verdade ou de mentira, tá entendendo? Não, se trata de qualidade, não de quantidade, de fato. Mas quais são nossos critérios de qualidade, né? E o modelo da Terra plana se encaixa? Ele atende esses critérios? É isso que eu estou mostrando aqui, não, né? Veja bem, o que eu tô Não falando pra é você sobre isso, não é se tem uma quantitativa revisão... assim. Não, o que eu tô te falando é isso. É porque assim, ao mesmo tempo que você tenta validar uma ideia científica ou supostamente científica porque foi revisada por pares, você também acha correto invalidar a ideia de um cientista, mesmo que seja um, que pode ter razão. Ele pode ter fraudado Não é dados, pode porque ter manipulado o resultado a da revisão por pesquisa, pares também. A revisão por parte de todo mundo, todos os cientistas. E a prova aqui que ele colocou, a própria prova aqui da questão da vacina que tá discutindo, prova isso. Não, aqui aí... Assim, eu trouxe aqui a história de quando eu revisei meu artigo, mas não é uma pessoa que revisou o artigo, né? Será que um revisor pode fraudar a revisão? Pode, pode. Mas geralmente são, no mínimo, 3 revisores que não se conhecem. Tem outras pessoas revisando esse artigo que eu trouxe para vocês, que eu contei para vocês. Eu não sei quem são, eu não sei onde moram, eu não sei o nome delas, eu não sei nada. Então, se uma pessoa fraudar, tem pelo menos outras 2 para fazer uma análise séria. E se 2 fraudarem? Bem, provavelmente elas vão fraudarem de formas diferentes, né? Então vai levantar uma suspeita, no mínimo. Então não é assim que funciona, assim. Você não pode levantar suspeita de fraude de forma geral dessa forma, num sistema que é feito para se blindar contra a fraude, né? Não é uma crítica válida, eu acho aqui. Porque eu acho interessante Vamos isso. pular um Que pouquinho. poucas... Eu tenho vários aqui que falam terra sobre o assunto. Não, Nesse caso, eu penso o contrário. Não, eu penso o contrário. Responsabilidade Não, de por quê? profissional. Eu vou explicar por que eu Você é discordo. um bobo da cor de travestido de comunicador. Não, Eu vou explicar porque eu... aqui ele se emociona. Não tá criando senso crítico. Imagina só, tem 1 milhão de garotos aí assistindo, provavelmente Isso. metendo pau no chat. Deve ser muito engraçado, eu quero muito depois. Tá incentivando o pensamento científico, porque isso já é uma coisa comprovada há muito tempo. Pensamento crítico, não anticientífico. Pronto, era esse ponto aqui que eu queria trazer. De novo, é pensamento crítico? O que é pensamento crítico? Todo questionamento é um pensamento crítico? Não, não é. Trazendo aqui um ponto que eu vi no quadrinho do Alexandre Link, né, do quadrinho da Sarjeta, é que crítica tem a mesma raiz da palavra crise, né? Fazer uma crítica é você colocar uma ideia em crise, atacar seus pontos fracos e levantar a dúvida, ela é verdadeira ou ela é falsa. A Terra plana faz isso com o modelo científico atual. Ela põe em crise a teoria da gravitação, eu não sei, a esfericidade da Terra, a posição da Terra em relação ao Sol. Não põe, porque o que a teoria da Terra plana explica que o modelo atual não explica? Além da Bíblia, né? O lugar onde elas diferem, o lugar onde a teoria da Terra plana se propõe a ser melhor é explicando a Bíblia. Isso não é relevante para a ciência. Não é? O que seria uma crítica ou uma teoria que põe à prova o modelo atual? É o que está sendo feito o tempo todo. Assim, a pesquisa de fronteira na cosmologia vai estar na matéria escura, em largas escalas, né? Vai estar na intersecção da gravitação com a mecânica quântica em escalas minúsculas. O que o modelo da Terra plana tem a dizer sobre isso? Nada, né? Então não é um pensamento que põe a teoria científica consolidada em crise. Por isso que a gente chama de consolidada, porque não é fácil colocar o que está consolidado em crise, né? Você pode fazer? Pode, mas não está dado. Yuri, Na Bíblia, quando velho. diziam que a Terra Não era é na quadrada Bíblia. e matavam os caras, e o debate era isso, encerrado. cara. Quer a O gente pula aqui debate... um pouquinho também? Vamos pular um pouquinho?
Exatamente. Caralho, ele defendeu isso, meu irmão. Não, isso aí é Discord. Isso é absurdo. O sistema ensino superior é um esquema de pirâmide. Mas o que você tava falando aí ia pra esse lado. Você tá falando de background. Não, mas eu queria Deu a saber da entender sua que você... educação, do seu nível educacional. Eu queria saber se você tem background científico, se você tem conhecimento da metodologia científica. O que é... Não, Métodos científicos, de sim. revisão de como funciona a Ciência. criação de conhecimento. O que é a ciência, em primeiro lugar? Ciência é observação, teste, empirismo. Metodologicamente. Sim, e depois uma formulação de uma teoria, com base nessas evidências que você coleta. Aí, depois de tudo isso que você tem um background aí, sim, de evidências robustas, aí você pode chegar numa conclusão de que aquilo se transforma num fato científico ou não. Através de vários processos, observação, medida, e tem que fazer e refazer isso de várias formas e várias vezes. Show? Terra plana é justamente isso daí. Então, preste atenção que esse daqui é o ponto principal do vídeo. O Xandão faz um resumo do método científico, né? Processo de observação, de teste, blá blá blá, até ele chegar numa teoria consolidada. É isso que ele está apresentando pra gente. Mas ele esquece, ou pelo menos ele não enfatiza, o ponto principal da metodologia científica, que é um processo iterativo. Para chegar num fato científico, entre aspas, ou numa teoria consolidada, você precisa passar por diversos estágios de tentar falsear aquela teoria. No momento que você tem uma hipótese, digamos a hipótese da Terra plana, você precisa bombardeá-la com perguntas. Responde isso, responde isso, responde isso. E ela só se torna verídica, entre aspas de novo, só se torna uma teoria consolidada quando ela consegue passar por todas as melhores tentativas de destruí-la. Entendeu? Então, isso que a gente chama, esse processo de aprimoração da teoria iterativo, é um processo que o Karl Popper estuda, o processo indutivo de aproximação com a realidade, né? com a verdade. Você se aproxima com a verdade através de sucessivas iterações e testes que tentam falsear a hipótese inicial, né? Mas aí, voltando ao começo do vídeo, quando foi perguntado sobre a borda da Terra, no primeiro momento que a teoria, a hipótese é posta em crise, essa crise é blindada com a conspiração. Não podemos ir lá. E bem, a gente sabe como funciona. Se for para lá, é porque foi comprado, é porque faz parte da conspiração, né? Então, nesse momento em que a iteração é cortada porque a hipótese deixa de ser falseável, nesse momento a investigação deixa de ser científica. Não é mais científica, bem, não vai a lugar nenhum. Ela para ali, né? Você me pergunta, o que você conhece do assunto? É justamente isso. As pessoas compram material científico necessário para fazer testes e comprovam de que não tem curvatura. Isso é uma comprovação científica e está exposta hoje para qualquer pessoa ver. Eles não levaram o principal preponente do terraplanismo para a Antártida e ele se converteu. Mas peraí, não. Isso tem no YouTube, inclusive. Por favor. É o principal cara, o chefão lá. Pera lá, não, pera lá. Chega. Não, você sabe que pombos são câmeras, sabe disso? São drones com câmera. Todo pombo é um drone com câmera. Ah, tá. Sabe disso? Agora. Você concorda? Vou fazer uma analogia. De que o drone, todo pombo, não existem pombos. Você concorda com isso? Não existem pombos. Como assim? Todo pombo, sabe pombo? Pombinha. Não existem pombos. Mas não são câmeras. São câmeras. Como assim? Não são seres biológicos. São câmeras do governo para espionar a população. Não concordo. Não concordo. Não, concordo são pombos. Porra, mas Não, então, essa ideia dos pombos serem câmeras é analogicamente a Terra plana. Porque isso foi um movimento criado por uma pessoa como meme. Isso foi adotado como certeza por uma comunidade muito grande de gente que até hoje acredita que pombos são câmeras. E essa mesma analogia funciona tanto pra Terra plana quanto pra maçonaria. É uma ideia Não, mas aí você tá pegando. Isso eu nem conhecia. Você tá pegando um fato de uma teoria de conspiração. Sim. E você tá eliminando qualquer possibilidade de diálogo com qualquer outro assunto. De tão absurdo que é. Peraí, porque você julga esse absurdo. Eu também acho que pomba, drone, câmera, pra mim também sou um absurdo. E se eu viesse aqui? Mas vamos lá, com como você. é que a gente resolve isso? Eu vou pegar uma pomba na rua agora, como eu já vi, enfim, Isso, e faz o mata ela teste. e veja Isso se é ciência. Pronto, acabou, tá resolvido. A questão da forma... Se você pegar um pombo e você abrir o pombo, você vai ver que é um ser vivo. Mas assim, aí o que eu posso fazer? Eu posso dizer, não, é uma máquina biológica. Isso é bioengenharia. Criaram um pombo, mas é um robô. Ele transmite informações para si, sei lá o que, entendeu? Ah, mas não existe essa tecnologia. Existe, mas é segredo militar, você não sabe. Isso quem tenta vazar esse segredo, eles eliminam. Entendeu? Então eu posso continuar, da mesma forma que com a brincadeira do pombo, eu posso criar uma hipótese infalciável que eles jamais poderiam negar que o pombo é uma máquina, entende?
A gente pode fazer isso. Da mesma forma como foi feita aqui, vocês viram que foi feita com a questão da Terra plana. Então, novamente, no momento em que você interdita a crítica, criando uma hipótese infalciável, aquilo deixa de ser ciência, para de ser científico, entendeu? Então, aqui eu acho que a analogia fez sentido, mas faltou realmente fazer essa conexão. Você vê que eles entendem. Ele trouxe aqui, ó, se eu abrir o pombo, eu vou saber. Sim, é verdade. Ele entende que é necessário fazer o teste, é necessário falsear. Mas acho que talvez por faltar assim, um entendimento mais teórico geral, acaba passando despercebido que isso não é feito com o modelo da Terra plana, por exemplo. Então, são pessoas que eu acho que, dada mais pensamento sobre o assunto, dadas essas comparações em um ambiente que não é uma mesa de podcast, talvez até viessem a mudar de assunto, não é? Mas pronto. Como vocês viram aqui, eu não entrei no mérito de diferentes modelos, dos argumentos a favor ou contra a Terra plana ou a Terra esférica, blá blá blá. Não era esse o objetivo do vídeo, eu não quero fazer essa discussão. Eu queria mesmo trazer, em resumo, esses 2 pontos. O primeiro podemos questionar a ciência? Sim, sempre. Claro que devemos. Devemos porque sem questionamento não há ciência, né? Não há movimentação ou não há progresso científico. Só que essa crítica é necessariamente qualificada. Nem toda crítica vai ser bem-vinda, porque algumas críticas não são produtivas, simplesmente. Críticas produtivas são sempre bem-vindas, as improdutivas só vão te tirar do debate, basicamente, né? As pessoas que estão preocupadas em desenvolver a ciência não vão dar atenção para esse tipo de questionamento. Quem vai dar atenção são divulgadores científicos, são pessoas que querem fazer uma discussão pública e tal, ou pesquisadores que estão participando de projetos de extensão e têm inclinação de ensinar e blá blá blá. Mas quem está preocupado e quem está ocupado, muito ocupado em desenvolver ciência, vai deixar de lado e, enfim, você que quer propor uma teoria alternativa, não vai atingir seu objetivo de levar aquela teoria à frente, né? Então, se você quer trazer uma teoria nova que suplante, que substitua o conhecimento atual, super bem-vindo, mas tem que ser uma crítica extremamente qualificada, tem que ser, e como eu falei, tem que ser uma teoria que explique tudo o que o modelo atual consegue explicar e mais, né? Você tem que trazer pontos novos onde quer que o modelo atual esteja em crise, e sempre há crises, todos os modelos são sujeitos e estão sob constante revisão, mas são esses pontos problemáticos que você tem que se ater. Tem que se ater aos pontos em que a teoria não resolve ainda a explicação da realidade. Não a textos religiosos e tal, isso não entra na consideração científica. Pior ainda se sua teoria, na verdade, não tiver um poder explicativo tão alto e você tiver que suplementar esses buracos na teoria com teorias da conspiração ou outras formas de torná-la infalciável. Nesse momento, novamente, deixa de se tornar ciência. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham se divertido. Novamente, problema nenhum aí com o pessoal que eu não conheço, talvez eu venha assistir mais vídeos deles e tal. Mas meu segundo vídeo, eu gostei, acho que foi divertido aqui e espero ver vocês na próxima, então. Até mais.